O seu filho sofre com a ansiedade? Então você não pode cometer esses erros. Eu sou a Brenda, sou psicóloga, ensino mães a como ajudarem seus filhos adolescentes a vencerem a ansiedade e hoje eu vou falar sobre 4 erros que as mães podem cometer com seus filhos ansiosos, muitas vezes por não saberem que aquilo prejudica, por não entenderem como aquela atitude, aquele comportamento, aquela fala impacta na ansiedade do filho. Então hoje eu vou demonstrar e dar exemplo para isso ficar claro para vocês. Primeiro, eu preciso dizer que toda ação dos pais tem alguma consequência, influencia de alguma forma no desenvolvimento dos adolescentes. Na criança, isso é mais claro, é mais evidente. No adolescente, continua sendo verdade, porém, outras influências passam a ganhar alguma relevância ou muita relevância. Por exemplo, os grupos, as amizades, a escola que o seu filho frequenta, enfim, essas relações que ele constrói vão também impactar no desenvolvimento dele. Mas a sua ação, a ação do pai do seu filho, a ação dos cuidadores do seu filho, continuam sendo as maiores influenciadoras do desenvolvimento dele, do desenvolvimento do adolescente, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro desses 4 erros que você não pode cometer com seu filho adolescente, que não é desejável, que não é aconselhável. O primeiro desses erros, eu vou completar aqui, é a invalidação emocional. E o que significa isso? Sabe quando você fala para o seu filho, não precisa ficar assim, poxa, não tem que se sentir assim, não tem por que ficar chateado com essa situação. Isso é invalidação emocional. Você está passando a mensagem para ele de que aquela emoção dele é inadequada, é errada. O seu filho passa a se envergonhar da emoção que ele está tendo. Então, invalidar o seu filho emocionalmente não ajuda no sentido de que ele vença a ansiedade, que ele reúna estratégias, ferramentas para lidar com as situações em que ele fica ansioso. Invalidar o seu filho emocionalmente só passa para ele mensagem: ah, eu tô errado em sentir isso, eu não deveria estar me sentindo assim, eu não posso me sentir assim. E já pensou no efeito de você se sentir ansioso e você receber a informação de que você não poderia se sentir assim? Isso faz aumentar a ansiedade, né? Imagina, você está lá em uma situação, você começa a se sentir mais desconfortável, você percebe que a ansiedade chegando e você começa a pensar, eu não posso sentir isso, isso não tá certo, eu tenho que fazer qualquer coisa para essa ansiedade sumir. Isso só te gera mais agitação, isso só te gera mais ansiedade. Então, o primeiro erro é dizer para o seu filho frases como: não precisa ficar assim, não se sinta dessa forma, não é para tanto. Ah, não precisa, para que você vai ficar ansioso? Digamos, né, um exemplo, seu filho tem uma prova amanhã e você está observando que ele está ansioso com essa prova e você quer ajudar, então você vira para ele e fala: meu filho, não precisa ficar ansioso para essa prova. Isso não vai fazer a ansiedade dele sumir. Só vai passar para ele a informação que aquela ansiedade é incorreta, que você não compreende porque ele está ansioso, que ele não deveria estar ansioso. E isso não ajuda na maneira dele lidar com essa ansiedade. Então, em vez de falar isso, não precisa ficar assim, você pode, por exemplo, falar: meu filho, eu percebo que você está muito ansioso com essa prova de amanhã. Lembra que essa é uma prova, mas não define tudo, né? Eu tenho certeza que ela é muito importante para você estar se sentindo assim.
mas uma prova é só uma situação. Lembra disso. Tem alguma coisa que eu poderia fazer agora para te ajudar com isso que você está sentindo? Ou então, você quer dar uma pausa, tomar um banho, fazer um lanche e depois voltar? São maneiras de quebrar a intensidade daquela emoção e depois voltar um pouco mais tranquilo. Então você pode pensar com ele formas de manejar aquela emoção, você pode se oferecer para ajudar, mas eu não recomendo que você invalide, que você diga que não é para ele se sentir daquela forma. E para isso é importante que você saiba que a ansiedade ela não é errada, como qualquer outra emoção, não é errada. A ansiedade está tentando proteger o adolescente, está tentando proteger o seu filho. É como se fosse um alarme que estivesse avisando para ele que as coisas podem estar erradas, que ele precisa fazer algo em relação àquela situação. O problema é que muitas vezes esse alarme é falso. A ansiedade começa a aparecer em situações em que, na verdade, o seu filho não precisa se proteger. Na verdade, não existe um perigo como a ansiedade está tentando informar. Então, de qualquer forma, a ansiedade é um alarme e ela vai ter uma utilidade para o seu filho adolescente quando ele realmente precisar se proteger. A grande questão é que em situações de prova, entre outras, em que a ansiedade apareça com uma intensidade muito grande, sem que seja necessário, né, sem que haja um perigo real na situação, esse alarme é um alarme falso. Então, a tentativa é de ajudar o seu filho a perceber quais situações que realmente ele precisa investir uma energia e quais situações em que essa ansiedade pode ser um alarme falso, em que, na verdade, não existe um perigo naquele momento, né? Claro, você não deve falar para o seu filho, essa prova não significa nada, não tem nada acontecendo, essa ansiedade está errada, é um alarme falso. Não é assim que a gente comunica. Esteja sempre atenta para não cometer invalidação emocional, tá bom? E agora vamos para o segundo erro que eu aconselho que você não cometa. O segundo erro é a rotulação. Rotulação. O que significa isso? Sabe quando você fala assim para o seu filho, você é muito ansioso, você é muito agitado, você está rotulando. E pensa comigo, quando você fala para o seu filho, você é muito ansioso, ele começa a se identificar com uma pessoa ansiosa e isso reforça os comportamentos que apontam para a ansiedade. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Lá no meu consultório, eu lembro de uma situação em que chegou uma menina e eu perguntei para ela se ela sabia por que ela estava ali. E ela me disse, a minha mãe me trouxe aqui porque eu sou muito distraída. Eu sou muito distraída. O que você espera de uma pessoa distraída? Né? Que aquela pessoa não consiga se concentrar nas situações, que a pessoa às vezes quebre coisas, que aquela pessoa cometa ações sem muita atenção. Isso é o que você espera e é o que aquela menina está esperando dela mesma. Se a mãe, que é a figura ali, o maior modelo dela, está dizendo que ela é distraída, então provavelmente ela deve ser. Então os comportamentos dela tendem a ser comportamentos de uma pessoa distraída. A mesma coisa pode acontecer com seu filho ansioso. Se você, que é o principal modelo, se você que tem mais experiência, que é a mãe, que é a primeira a passar informações do mundo para ele, afirma que ele é ansioso, afirma que ele é agitado ou qualquer outra coisa do tipo, ele tende a agir como uma pessoa ansiosa, a se comportar e depois justificar. Isso acontece porque eu sou ansioso, isso acontece porque eu sou agitado. Então, cuidado para não rotular o seu filho. Inclusive, a rotulação é uma distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva é um nome, né, na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, que normalmente, para falar com os meus pacientes, para falar com os pais dos meus pacientes, eu digo que é uma armadilha do pensamento. Ou seja, a rotulação, colocar um rótulo em alguém ou na gente mesmo,
é uma forma de cair numa armadilha, é algo disfuncional, é algo que não ajuda a gente nas situações. Então, eu te aconselho não rotular o seu filho, não diga para ele que ele é ansioso, que ele é agitado. Quando você quiser validar a emoção dele, você pode dizer que você está percebendo que ele está ansioso, que ele está agitado ou que ele está qualquer outra coisa, mas não que ele é, tá bom? E aqui cabe um alerta. Não adianta muitas vezes você não falar o rótulo, não falar que ele é agitado, que ele é ansioso, mas pensar isso sobre ele. O seu filho vai perceber, pela forma como você lida com ele e pela sua linguagem não verbal, ou seja, pelas suas expressões faciais, pela sua postura, por aquilo que você comunica que não é verbal para ele durante as interações de vocês, ele vai perceber. Então, você acreditar que ele é, como eu já escutei, né? Ele é muito burrinho, ela é muito distraída. Você acreditar essas coisas do seu filho, da sua filha, e não falar para ele ou para ela, não adianta muito se você ainda está acreditando nisso. Então, sobre isso, o que eu aconselho? Pense, liste os comportamentos positivos, as atitudes positivas do seu filho ou da sua filha que sejam contrários ao rótulo. Então, por exemplo, o meu filho é ansioso. Tente listar as atitudes que seu filho teve de calma, de tranquilidade, para que você consiga compreender que ele está ansioso. Ele pode, inclusive, estar sofrendo com um transtorno de ansiedade, mas isso não significa que, em essência, ele é uma pessoa com uma ansiedade patológica. Ele pode melhorar disso e ele precisa que você acredite que ele é capaz de melhorar, que ele é capaz de superar aquela situação para que ele também acredite e comece a mudar. Então, quebre os rótulos. Vamos passar aqui então para os próximos erros que eu aconselho que você não cometa. Bom, o que é esse próximo erro aqui, que é um erro composto, né? Vou colocar aqui para vocês. Superproteção ou autonomia excessivas. O que significa isso? Que erro é esse de superproteção ou autonomia excessivas? Vamos lá. Quando os pais, eles são excessivamente superprotetores, isso gera o que a gente chama de um estilo parental de monitoria negativa. O que significa isso? A fiscalização e as ordens são excessivas, prejudicando que o seu filho adolescente desenvolva independência, prejudicando outros comportamentos, outras características do seu filho. Por exemplo, ele começa a se ver como muito inseguro, muito fraco para lidar com as situações. Ele precisa em tudo da sua proteção, porque ele não é capaz. Então, isso gera uma insegurança muito grande, pode gerar essa crença de que ele não é capaz e por isso ele precisa que você tome a frente, que você super proteja, que você resolva tudo por ele, e isso faz com que ele comece a ver perigo em muito mais coisas, que ele desenvolva um medo excessivo das coisas. Quando ele tiver que encarar algo sozinho, quando ele não tiver você por perto para protegê-lo, é possível que ele tenha medo, que ele não se sinta preparado para enfrentar aquela situação. E isso é uma das características da ansiedade. A pessoa, o adolescente, se imaginar como fraco demais para lidar com uma situação e que o perigo daquela situação é muito grande. Então, muitas vezes, a superproteção excessiva está diretamente relacionada à ansiedade. Claro, eu entendo, eu também sou mãe e sei que a gente protege com a melhor das intenções, mas é muito preciso equilibrar isso, entender até que ponto eu estou protegendo meu filho, eu estou apoiando, eu estou auxiliando e a partir de que ponto eu estou super protegendo e prejudicando a autonomia, prejudicando a independência do meu filho.
Inclusive, eu preciso te dizer que em muitos estudos científicos na área da psicologia é demonstrada a relação que existe entre a superproteção, principalmente da mãe, e os sintomas de ansiedade no filho. Então, é algo para a gente realmente estar atento. E o que é autonomia excessiva? A autonomia excessiva é naquele estilo, vai meu filho, se vira sozinho, e não demonstrar para ele que ele tem um apoio, que ele tem um auxílio, que você está praticando o que a gente chama de monitoria positiva, que é fiscalizar, colocar limites, mas dentro de um equilíbrio, dentro de um limite realmente, que você não passe para que ele não desenvolva essa autonomia, né? Então ele precisa desenvolver autonomia, mas quando essa autonomia é excessiva, a ponto dele não ter essa proteção, dele não ter um direcionamento, dele não se sentir apoiado e auxiliado pelos pais, isso também é negativo. Isso também pode ser prejudicial para ele. Então, como sempre, a virtude está no equilíbrio. Mas como chegar a esse equilíbrio, Brenda? Eu quero proteger o meu filho, a minha filha na medida certa. Eu quero permitir que ele ou ela desenvolva autonomia para aprender a lidar com as situações da vida. Mas eu quero fazer isso sem ser excessiva, eu quero fazer isso da forma correta. Como eu posso fazer? É importante que você respeite a identidade, a independência do seu filho, a individualidade do seu filho. Então respeite que ele pode ter gostos diferentes dos seus, ele pode ter interesses diferentes dos seus, ele vai ter o próprio grupo de amigos. Você precisa aos poucos ir dando espaço para que ele assuma mais atividades que não estejam dentro de um controle, de uma supervisão total. Então isso é importante, mas por outro lado também é importante impor limites e destinar responsabilidades para o seu filho. Quando os pais destinam responsabilidade de forma adequada, na medida, eles estão ajudando os filhos a entenderem que eles são capazes de lidar com aquelas tarefas, que eles podem começar a dar conta daquilo que é solicitados, e aí aumenta o senso de autoeficácia desses adolescentes. Mas cuidado para também essas responsabilidades não serem excessivas. Eu recomendo que a gente comece a dar responsabilidades graduais e de acordo com a idade. Então, se você tem um filho mais novinho, é normal que ele tenha menos responsabilidades e responsabilidades em coisas mais simples. E quanto maior o seu filho, ele vai ganhando mais responsabilidades gradualmente e em algumas atividades um pouco mais complexas. Então, o desenvolvimento saudável do seu filho adolescente depende da percepção de apego, da percepção de proximidade, vinculação, mas também depende da percepção de separação, de individualidade. Ele precisa perceber que ele é uma pessoa separada de você, que vocês não são as mesmas pessoas, apesar de terem um vínculo, um apego muito bem estabelecido. Logo, há uma necessidade de equilibrar apoio emocional, exigências e compreensão. Então, a gente, para conseguir controlar, para não cair no erro de superproteger ou dar uma autonomia excessiva, precisamos estar de olho nesses três componentes: apoio emocional, compreensão e exigências. Então, a gente demonstra para o nosso filho que a gente vai estar sempre ali para ajudá-lo, que a gente vai estar próximo quando ele precisar de uma orientação ou somente de acolhimento. A gente compreende as questões do nosso filho, a gente compreende a visão dele, por mais que a gente não concorde, a gente se esforça para compreender. Mas a gente também exige, a gente também coloca responsabilidades, como por exemplo, eu posso compreender que meu filho esteja com muita raiva de alguma coisa, mas ainda assim eu posso exigir que ele não desconte aquela raiva gritando com o irmão, ou batendo porta em casa, ou de qualquer outra maneira inadequada.
Outra coisa, eu posso compreender que meu filho está entediado, eu posso compreender que as tarefas de casa muitas vezes não são aquilo que o adolescente mais quer fazer, mas ainda assim eu posso exigir que ele entre na divisão de tarefas de casa. Isso é colocar uma responsabilidade que está adequada para o nível de desenvolvimento do seu filho. Então vamos sempre ter em vista o equilíbrio desses 3 elementos: apoio emocional, compreensão e exigência, ok? Nesse sentido, para finalizar esse ponto, eu recomendo que você trate o seu filho de forma a conseguir colocar limites conscientes, ou seja, não é uma educação sem limites, mas também não é com limites excessivos, e ao mesmo tempo permitir que ele desenvolva autonomia. E com isso, a gente chega no 4º erro que eu recomendo que você não cometa. Esse 4º erro é esperar do seu filho uma regulação emocional equivalente à de adulto. Então, esperar do seu filho adolescente uma regulação emocional equivalente à de adulto é um erro, é colocar muita expectativa em cima dele. A gente precisa compreender que o adolescente ele está em uma etapa da vida entre a infância e a vida adulta. Ele não é nem mais criança, mas ele também não é adulto. As estruturas do cérebro do seu filho estão se desenvolvendo. E ele só vai conseguir chegar à regulação emocional de adulto quando o cérebro dele estiver com as estruturas desenvolvidas como aquelas encontradas em um adulto e não em um adolescente. Então, esperar que o seu filho consiga se regular emocionalmente, ou seja, não ter uma intensidade tão grande ou não agir de forma tão intensa quando ele está envolvido em emoções, pode ser demais para ele. Então a gente precisa compreender que ponto a gente está exigindo uma regulação emocional equivalente à do adolescente, tá? Porque eu não estou dizendo que o adolescente não pode se regular emocionalmente. Com certeza pode, mas existe uma regulação emocional que é pensando no cérebro e nas características do adolescente, e existe aquela regulação emocional do adulto que já está mais desenvolvido. Então, não espere do seu filho algo que ele ainda não pode oferecer. Muitas vezes os pais se frustram porque os filhos adolescentes já estão em fisionomia mais parecidos com os adultos. Então, eles começam a esperar que todos os comportamentos dos adolescentes sejam comportamentos de adultos, mas não é assim que funciona. Claro, é preciso e muito necessário incentivar que o seu filho comece a ter comportamentos, atitudes mais maduras. Lembrando, ele não é mais uma criança. Ao mesmo tempo, é preciso controlar essa expectativa de um comportamento de adulto que não vai acontecer nessa fase. Para você ter uma ideia, o córtex pré-frontal é a parte do cérebro que fica por último no desenvolvimento. Então, no adolescente, essa parte, o córtex pré-frontal, ainda não está totalmente desenvolvido. E é justamente nessa área que acontece, por exemplo, o controle de impulsos. E é por isso que o adolescente ainda é muito impulsivo. Ele ainda não está preparado, as estruturas não estão preparadas para um controle tão efetivo desses impulsos. E vamos concordar, mesmo para nós que já somos adultos, muitas vezes é difícil controlar impulsos. Imagine para o seu filho que ainda não tem a estrutura necessária para fazer um controle. Isso significa que você vai aceitar qualquer comportamento impulsivo? Que seu filho pode sair agindo na impulsividade e tudo bem, é o cérebro dele, eu vou aceitar? Não, não significa isso. Mas significa que a gente precisa compreender e direcionar e demonstrar, também agir da forma como a gente gostaria que os nossos filhos agissem. Lembrando, os nossos filhos aprendem por modelo. Algo que eu preciso te alertar. Brenda, meu filho já está bem grandinho, ele já tem 18 anos. Já não era para ele ter uma regulação emocional de adulto? Não,
Não necessariamente. Você sabia que os livros de psicologia trazem a adolescência como podendo ser uma fase entre 10 e 20 anos, mais ou menos? Às vezes pode começar até um pouquinho antes ou ir até um pouquinho mais tarde. Isso depende da maturação cognitiva, física e fisiológica de forma geral daquele indivíduo. Então, seu filho tem 18 anos, não necessariamente ele saiu da adolescência. Assim como se você tem um filho novinho de 10, 11 anos, ele já pode estar vivendo a adolescência. Então é preciso controlar expectativas, ok? Os adolescentes, eles começam a olhar o mundo de forma muito mais profunda do que eles olhavam quando eram crianças. Porém, o lado emocional, ainda em desenvolvimento, ainda em amadurecimento, faz com que muitas vezes eles sintam tudo de forma muito intensa. Então, sabe aquele adolescente 8 ou 80? Ou está muito feliz ou está muito triste? Então, isso tem a ver com a imaturidade emocional do adolescente. Ele está lidando com muitas questões, porque ele está vendo as coisas de forma mais profunda, ele está lidando com mais exigências, mas ele ainda não tem uma maturidade emocional tamanha para lidar com tudo aquilo, com todas aquelas transformações que ele está vivendo. Gente, mas, além dessa questão que eu te falei do cérebro, né? É importante compreender, sempre é importante compreender que o cérebro do seu filho ainda está em amadurecimento. É nesse momento da adolescência que surge a capacidade de tomar decisões, processar informações, julgar informações. Então, a tomada de decisões, ela está ganhando uma nova forma, ela está realmente aparecendo na adolescência. Por isso, esse é um período muito importante para receber orientações, processar essas orientações e agir de acordo. Então, não é porque o seu filho ainda não tem uma maturidade emocional que você vai deixar de ajudá-lo, de orientá-lo, de direcioná-lo em relação a questões de controle emocional, de regulação emocional. Pelo contrário, esse é um momento de ouro para você ajudar o seu filho a lidar com as emoções dele, porque agora ele está sendo capaz, mais capaz, né? Ele está sendo plenamente capaz de escutar essa orientação, julgá-la e colocá-la em prática e testar se aquilo funciona para ele. Então é um momento de ouro para ajudar o seu filho adolescente a regular suas emoções, inclusive a ansiedade. Por fim, é importante te dizer que aqueles adolescentes que têm maior percepção de suporte parental, ou seja, de suporte da mãe, do pai ou de qualquer cuidador principal, de quem exerce esse papel na vida daquele adolescente, quando eles têm essa percepção de suporte, eles tendem a se desenvolver emocionalmente de forma mais saudável. Inclusive, existe uma relação entre percepção do adolescente sobre o suporte emocional que ele recebe, sobre o suporte daqueles pais, o suporte parental e menores níveis, menores taxas de desenvolvimento de alguma patologia das emoções, como um transtorno de ansiedade, uma depressão. Então é muito importante demonstrar para o seu filho que você está disposta a dar esse suporte para ele, tá bom? Conte comigo nessa jornada. Em breve nós teremos mais vídeos aqui no canal com dicas, com exemplos para que você saiba como colocar tudo isso em prática aí com seu filho. E eu espero que esse conteúdo esteja sendo proveitoso para você. Um abraço bem acolhedor!